Olá, você que está assistindo esse vídeo. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Iremos tratar de um assunto abordado na Bíblia que se chama arrebatamento. Arrebatamento significa tirar algo com violência. É rápido. E é isso que vai acontecer com os salvos, com os crentes em Jesus. Estamos esperando por este grande dia, que é o dia do Senhor, é o dia da promessa do Senhor. A maior promessa dele é de tirar o seu povo aqui da terra. Parece loucura, né? Mas a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Este fato irá acontecer, o arrebatamento da igreja. Quem está fora não acredita. E outras pessoas também que dizem que acreditam em Jesus, em muitas coisas da Bíblia, mas também negam outros fatos. Que esse é o arrebatamento, que isso é tirada dos crentes, do povo de Deus, do povo fiel, aqui do meio da terra, e levada para o céu, para que onde o Senhor esteja, nós estejamos também. E alguns que estão dentro da igreja também hoje não acreditam, nem pregam mais, porque acham que isso é um mero conto de fada, mas não é. Vamos olhar o que é que diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia. No capítulo 4, no versículo 16 e 17. Vamos examinar aqui na Bíblia. Que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus Cristo, ele vai descer do céu. Quando Jesus ele estava subindo, eles estavam ali no Monte das Oliveiras, e Jesus passando as últimas instruções para os discípulos, ele começou a ser levado ao céu, subir. E os discípulos, olhando para o alto, não viram mais ele sumiu nas nuvens. Depois apareceram dois varões, os anjos, e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi levado às alturas, do mesmo modo ele irá voltar. Então é uma promessa que Jesus falou e os anjos repartiram naquele momento. Porque, vamos olhar aqui de novo, porque diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja aí, as pessoas que morreram, crentes, fiéis, morreram firmados na rocha, que é Cristo. Deus prometeu um dia que elas vão ressuscitar com um corpo glorificado. Aquele corpo cheio de ruga, cheio de corrupção, porque o nosso corpo se corrompe, nós nascemos bem lisinho quando é um bebê, aquela pelezinha de bebê lisa, sem ruga. Depois nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai se corrompendo, até ficar cheio de ruga e perecer. Mas Deus nos prometeu um dia que esse corpo irá ressuscitar, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, altamente glorificado. Nós o veremos e seremos assim como Ele é. Teremos um corpo glorificado. Daniel diz que um dia as pessoas irão ressuscitar, uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. E aqueles que morreram em Jesus irão ressuscitar ao soar da trombeta. No versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É a partir desta palavra aqui que se encontra em 1 Tessalonicenses 4,17 que nós tiramos a doutrina, o ensinamento do arrebatamento. Através dessa palavra, nós seremos arrebatados, seremos tirados rapidamente, raptados. A palavra de Deus diz que é no abrir e no fechar de olhos. Nós seremos raptados, seremos transladados. E diz: nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e logo em seguida, naquele abrir e fechar de olhos, nosso corpo será transformado. E nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Essa é uma promessa que eu creio que você que é crente em Jesus, que professou a Jesus, deve crer. Não pelo que eu estou mandando, mas pelo que a palavra revela. E a palavra nos produz fé. Aleluia. Porque quando nós lemos a palavra, ali está o Senhor Jesus, está Deus falando conosco. Aleluia. Porque é uma palavra espiritual. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Vamos ler em João, no capítulo 16, no versículo 7. E diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus. Jesus, ele disse que tinha que ir, mas ele não ia nos deixar só. Ele ia enviar o outro Consolador. Esse Consolador que é Jesus, ele ia partir. Mas o Consolador, o Espírito Santo, glória a Deus, ele ia ficar conosco. E Jesus ia enviar ele. E quando Jesus enviasse ele na sua totalidade, ele ia convencer o mundo do juízo e do pecado. Assim como me convenceu, assim como ele entrou na minha mente, porque hoje nós temos a mente de Cristo. Você entende isso? O crente passa a ter a mente de Cristo para discernir as coisas espirituais. Porque sem a mente de Cristo, nós não conseguimos compreender a Bíblia como um livro, como uma revelação de Deus, mas apenas como um livro qualquer que está ali na biblioteca, um livro de história. Mas não é assim. Aleluia. No versículo 13, Jesus diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Jesus, ele foi, mas o Espírito Santo de Deus ficou conosco. Ficou como um selo para quando Jesus retornar. E ali nas nuvens, eles vão pegar os seus, aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Nós vamos ver em Efésios, no capítulo 1. Bendito seja Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja aí, nós somos selados com o Espírito Santo. Hoje nós somos marcados com o selo da promessa. Você entende isso? Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo foi selado também nas suas casas com o sangue de um cordeiro. Hoje nós temos o sangue do cordeiro na nossa vida, para naquele dia ser arrebatado por Jesus. Porém, antes de Jesus vir, virá alguns acontecimentos. Primeiro, nós temos que pregar o Evangelho, para que isso tudo venha acontecer. Na grande comissão que Jesus colocou para seus discípulos, e isso ainda vale para os nossos dias de hoje.
Ele disse lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, ele disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então Deus, a pessoa de Jesus, ele manda que pregue as boas novas, ele manda que pregue o evangelho da salvação, para que as pessoas se salvem. Mas se salvem de quê? Da condenação eterna. Um dia nós seremos condenados. Ou a humanidade pensa que Deus ele deixará vocês impunes pelos atos, pelas misérias, pelas corrupções, pelas vossas maldades que cometem. Não, Deus um dia irá condenar, irá ter uma condenação. Mas até então Jesus Cristo, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa propiciação, Ele é o Cordeiro Imaculado que se ofereceu a si mesmo para nos resgatar, nos livrar de tamanha condenação. Porque, como eu falei, uns serão ressuscitados para a condenação eterna e outros para a glória eterna. E a condenação eterna é esta, que as pessoas irão se separar de Deus para sempre. Hoje em dia a humanidade está separada de Deus, mas até então tem uma porta aberta. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Existe uma porta da salvação, a agência de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus que está aqui na terra. Então o inferno existe, o céu existe, as pessoas acreditam no céu e querem ir para lá. Mas lá não entra pecado, lá não entra carne nem o sangue. Lá só entra aqueles que foram purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Você entende isso? E para entrar lá tem que ter uma autorização. Essa autorização é lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que possa entrar na cidade pelas portas. É Jesus. É Jesus o caminho, é Jesus o passaporte, é a entrada fiel. Aleluia, Jesus. Nós podemos também ver em Romanos, no capítulo 10. Confira na sua Bíblia. Romanos, capítulo 10. Se você tem uma Bíblia em casa, confira a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, no versículo 13, ele diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, que clamar por Jesus Cristo, será salvo. Salvo de quê? Da ira de Deus, da condenação. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 3:23. Diz também que todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Se você tentar se justificar por si mesmo, pelos seus atos, pelas suas obras, você irá se perder. Só há um meio, só há um caminho, é Jesus. Continuando, ele diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não ouviram? E como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Neste momento eu estou fazendo isso, anunciando as coisas boas, o evangelho da paz, da salvação. E você crê, você será salvo. E se você não crê, você será condenado. Pois é pela fé. Continuando, ele diz aqui, no versículo 17: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, e aí então será produzido fé em nós. Você entende isso? O homem só colhe o fruto, o legume, se ele plantar. Do mesmo jeito é a fé em nós. Nós só vamos obter fé a partir da hora que nós alimentamos com a fé, que é a palavra de Deus. No versículo 18 diz: Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles,
e as suas palavras até os confins da terra. Mas digo, porventura Israel não sabe? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Será que você entende isso? A salvação era só para Israel. Deus escolheu uma nação para ser separada desse mundo corrompido. Porque quando o homem se corrompeu, Deus viu que todos iam se corromper. Mas ele escolheu um povo para si. Um povo no meio de toda essa multidão. Esses quase 8 bilhões de pessoas que existem sobre a terra. Tem um remanescente de Deus. Esse remanescente era Israel. Mas eles não quiseram. Eles desprezaram Jesus. É tanto que no Evangelho de João diz, veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Jesus, você passa a ser filho de Deus. E não mais só uma mera criatura. Você passa a ser um filho de Deus, uma nova criatura. Um povo santo, escolhido para Deus. E isso é a igreja. Essa é a igreja. Israel não quis. Deus estendeu a mão para eles, mas eles desprezaram. Mataram a Cristo. Mas nós recebemos. Hoje nós somos a igreja. Aqueles que eram chamados de gentil. Hoje nós somos a igreja do Senhor Jesus. E a igreja está em todo canto. Está no Brasil, na África, na Holanda, em Israel, nos Estados Unidos, pelo mundo todo. A igreja do Senhor será arrebatada naquele grande dia. Mas tem que crer no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E antes disso, amados irmãos, nós também vamos ser maltratados, vamos ser perseguidos. Antes disso acontecer, esse período se chama o princípio das dores. Podemos encontrar lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 9 e 11, que diz, aleluia, então eu vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos se escandalizarão, serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E é o que está acontecendo. Está se levantando uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Deus vai fazer um avivamento, mas vai vir uma perseguição, porque a igreja ela só é avivada quando ela começa a ser perseguida, quando ela começa a sair do seu comodismo, da sua zona de conforto. Então, antes que venha o arrebatamento do Senhor, a igreja irá passar pelo princípio das dores. Nós iremos ver coisas acontecendo, coisas terríveis, como já está acontecendo. Aquele mundo que nós vivíamos ali de 2000 até o comecinho dos anos 2000, depois eles mudaram. Estão mudando as ordens cronológicas dos tempos. Permissão de Deus, um sinal para a igreja ficar atenta. Muitos serão escandalizados. É o que nós estamos vendo, os escândalos acontecendo. Você pode ficar triste porque os escândalos estão acontecendo dentro da igreja, mas isso é um sinal profético da volta de Jesus. Aleluia. Deus vai fazer uma peneiragem. Deus irá peneirar. Ele diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem um inchaço muito grande. E Deus vai levar somente aqueles que estão preparados, que têm azeite nas suas lâmpadas. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em João, onde nós estávamos lendo, no capítulo 16, confira na sua Bíblia,
João, capítulo 16, versículo 1 diz: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesma hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Aleluia. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. As pessoas hoje têm nojo de crente, né? Mas só do crente verdadeiro, aquele que insiste em pregar a palavra de Deus, que insiste e persiste. Mas aqueles que fazem a vontade do mundo, eles são aplaudidos pelo mundo. O mundo abraça eles. Só que Jesus diz: ai de vós quando o mundo vos abraçar. Está entendendo? Mas nós seremos perseguidos. Vai vir uma grande perseguição contra a igreja. Aleluia. Mas esse dia, Deus está preparando o nosso resgate. O nosso resgate está vindo. E esses escândalos que estão acontecendo não é para a gente se esfriar, é para a gente aumentar a nossa fé. Porque ele diz lá em Mateus 24:2, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, esses escândalos, o amor de muitos se esfriará. E no meio disso também vem uma grande apostasia. Uma grande apostasia está vindo por aí. Como ela já se iniciou. Mas isso é um sinal profético também da volta de Jesus. Ela se encontra, vamos ver aqui nas cartas de Timóteo. Bendito seja o nome do Senhor. Perdão, 2 Tessalonicenses. Estamos fazendo diretamente. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz: ora, irmão, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Veja aí, antes da volta de Jesus, uma grande apostasia vai tomar conta no meio do povo do reino de Deus. E depois disso vai aparecer o anticristo, o homem do pecado. Ele vai chegar como uma pessoa boa, como um grande líder, e vai tentar resolver. Hoje as pessoas procuram um grande líder para resolver, sanar os problemas das nações. Esse líder mundial irá governar o mundo inteiro. Aleluia. Mas eu creio nesse avivamento que Deus ele está mandando para que a sua igreja se desperte para essas coisas que estão acontecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Vai acontecer, porque Deus, Ele revela antes os seus profetas as coisas que vão acontecer. Ele não deixa ninguém despercebido. Deus, Ele não é injusto. Podemos ver lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta você aí que está dormindo. Jesus está para voltar. Os sinais da sua vinda nunca foram tão intensos como hoje está sendo. Então está na hora de despertar. Falar do Evangelho nas ruas, nas praças, em qualquer canto.
mas principalmente nesses campos, nas ruas, nas praças, as multidões têm que ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos desprender um pouco dos templos. A igreja precisa se desencastelar e anunciar o mundo afora, e de pregar o evangelho. Será que nós estamos indo ou nós estamos ficando? Fiquem e pregar o evangelho. Não é esse. Levanta dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer o que você deve fazer. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 24, vamos voltar aqui na Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será rápida a volta de Jesus. Muitos serão pegos despidos, nus, calça curta, isso é, dentro do pecado. Aleluia. Porque Jesus, ele disse que a sua volta, a sua vinda, nem os anjos sabem. Somente o Pai. Bendito seja Deus. Então ele deixou a gente que nós ficássemos alerta aqui, praticando bem. Porque se ele determinasse qual era a hora que ele ia voltar, as pessoas iam praticar maldade, e já perto daquele dia, daquela data, iam tentar querer lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro e não ia dar certo. Então ele disse que sua vinda é iminente, será rápida, assim como o relâmpago risca o céu. Jesus vai voltar, será o arrebatamento, a tirada do seu povo. As pessoas irão chorar amargamente. Por que eu não acreditei naquela palavra? Como é que o meu vizinho sumiu tão rapidamente? Será um caos, uma grande tribulação mesmo no mundo, uns procurando os outros e não vão encontrar, mas aqueles que têm entendimento irão saber que eles subiram para o céu. Bendito seja Deus. Quem está vivo será transformado, e quem morreu em Cristo também. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Hoje nosso corpo corrompido, cheio de mácula, de rugas, cheio de defeito, de deficiência, serão transformados num corpo incorruptível, que não há corrupção. Esse corpo velho que é mortal, que perece, ele será transformado num corpo imortal. Nós ganharemos um corpo igual ao do Senhor, igual ao dos anjos, que a palavra de Deus diz que lá não há, ninguém não se casa nem se dá em casamento, mas serão como os anjos. Nós teremos livre acesso a Deus, veremos a Ele face a face, assim como Ele é. Deus nos garante galardão para o bem, para as boas obras que nós viemos praticar aqui. Deus promete que nós vamos reinar com Ele no milênio. Aleluia. Mas Ele quer que nós estejamos preparados para o grande dia do arrebatamento. Aleluia. Depois deste arrebatamento, nós iremos desfrutar as bodas do Cordeiro. O que é isso, as bodas do Cordeiro? As bodas é uma festa de casamento. E nós somos comparados com uma noiva, a noiva de Cristo. E ele é comparado com o noivo.
E no dia do arrebatamento, irão se unir, irão se casar. Irá acontecer um casamento espiritual, no sentido figurado, onde Jesus vai buscar a sua noiva pura, imaculada. E depois disso nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 22 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Bendito seja o nome do Senhor. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Entenda bem, preste atenção nesta mensagem, nessa parábola. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos, preste atenção, todos, quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. Tem que ter uma veste. E essa veste é o sangue de Jesus na sua vida. Ela limpa. São vestes brancas. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, isso é, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus falou para Israel, mas Deus também falou para aqueles que um dia abraçaram a fé, fizeram parte do reino de Deus, mas quiseram levar a sua vida de qualquer maneira. Porque ele diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. E aquele que não levar a sua cruz, não tomar a sua cruz, também não é digno de seguir a Jesus. Aquele que quer seguir a Jesus, pegue sua cruz e siga Jesus. Há um preço. Eu não digo um preço, perdão, mas um esforço que nós temos que fazer para negar a carne, porque há uma luta constante, está lá em Gálatas no capítulo 6, que é uma luta entre a carne e o espírito. E cada um combate contra o outro, não querendo que nenhum prevaleça. Um quer vencer o outro. Bendito seja Deus. Então nós temos que estar preparados para esse dia. Será um dia de glória para a igreja, mas um dia de tristeza para o mundo, um dia de caos. Aleluia. Apocalipse, para encerrar essa mensagem que já está longa. Apocalipse no capítulo 20, no versículo 11 ele diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia,
E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é grave, isso é preocupante. Quantas pessoas não têm o seu nome escrito no livro da vida e serão lançados no inferno, propriamente dito, que é o lago de fogo. Aleluia. Deus quer te salvar. Basta apenas você se arrepender. Ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. No capítulo 21, no versículo 4, Jesus diz assim, João falando, ele diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E eis que estava sentado, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Você entende a fidelidade dessa palavra? E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele diz mais: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja aí, Deus ele dá uma promessa para você, que ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Deus ele te dá um caminho de salvação. Mas Deus também apresenta, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele não deixará entrar no reino de Deus essas pessoas que cometem esses tais pecados. Os tímidos significa os covardes. Aquelas pessoas que são covardes, que veem as injustiças acontecendo e olham porque não é com ela. Vê o seu próximo sofrendo, mas não fazem nada. Muitos poderosos naquele dia irão chorar amargamente, porque a sua prata e o seu ouro não terá condição de comprar sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus nos concede uma promessa maravilhosa para finalizar esta mensagem. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele foi, mas ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia. O arrebatamento é certo. Esse dia vai acontecer. Vai pegar as pessoas de surpresa. Mas aquele que conhece os caminhos do Senhor Jesus, que obedecem a Ele, não serão pegos de surpresa. Aleluia. Eles estarão prontos para a vinda do Cordeiro. Que Deus abençoe você. Se você está fraco, ore, peça a Deus, fortaleça. Se alimente com a palavra de Deus. Se achegue, se aproxime de pessoas espirituais que verdadeiramente tenham a fé no Senhor, tenham conhecimento bíblico,
que deixaram os primeiros rudimentos, deixaram de ser infantil. Se fortaleça, ore a Deus, jejune, se consagre, pregue a palavra, evangelize, porque nós estamos vivendo as últimas horas. Jesus está voltando. E você ainda que não confessou o nome do Senhor, busque um tempo para Deus, porque Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Busca o Senhor Jesus. Deixa o amor de Deus entrar na sua casa, dentro do seu coração. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força e oportunidades para você buscar a Ele. Amém? Até a próxima.